Bom dia, meus queridos irmãos, alegria estarmos mais uma vez juntos, mais uma manhã, mais um despertar da fé, mais um momento de devocional. Nós estamos aqui mais uma vez para alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus. E é muito bom estar aqui com você mais uma manhã. Gratidão, Senhor, te glorificamos pela oportunidade que temos mais uma vez de receber a orientação da tua palavra, essa palavra que é viva. Olha, vai compartilhando esse vídeo, vai levando essa palavra para as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, vai derramando essa palavra na vida das pessoas que você tem aí no seu relacionamento, amém? Vai fazendo isso. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações para você receber cada manhã um despertar da fé devocional diária para você. E hoje nós temos para o tema do nosso despertar da fé um tema especial, palavra de Deus poderosa como sempre, palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 14. Palavra que vai ter como tema: quando o pouco nas mãos humanas encontra o muito de Deus. Quando o pouco nas mãos humanas encontra o muito de Deus. Olha, nós vamos refletir, vamos meditar, vamos receber essa porção das Escrituras Sagradas no nosso coração. E isso vai ser extraordinário para nós nessa manhã. Vamos começar o dia de uma forma positiva, cheio de poder de Deus, dessa palavra que Deus liberou para nós na manhã de hoje. Olha, vamos começar pensando juntos que todos nós passamos por momentos na nossa vida em que olhamos para as nossas mãos e só vemos falta, só vemos limites, só vemos o medo, a conta não fecha de forma alguma, a força não sobra, a fé parece bem pequena, mas é exatamente nestes momentos que Deus mais gosta de agir. A história da viúva de Sarepta, é sobre ela que nós vamos meditar nessa manhã, nos mostra o milagre não começando quando se tem muito, mas quando entregamos o pouco a Deus. É isso mesmo. E o texto da palavra de Deus diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. Veja que palavra poderosa. Essa palavra está no contexto da situação onde Elias está no meio do povo ali, no meio do povo que está rebelde, adorando outro Deus chamado Baal. E Deus, ele escuta Elias quando Elias pede a Deus que a chuva cesse. E para de chover, não chove mais naquele lugar. E ali começa a se instaurar uma grande seca. Uma situação bem crítica em relação à alimentação, em relação à água. Elias estava lá no riacho de Querite, sendo alimentado por corvos ordenados por Deus e tomando o restinho da água que ainda tinha. Aí Deus o ordenou para ir a Sarepta. E ele fala a Elias que ele tinha dado ordem para uma viúva lhe alimentar. Veja que palavra poderosa. E nós vamos ver esse contexto. Nós estamos nesse texto, inseridos nesse contexto. Elias está saindo do riacho de Querite, porque ali ia acabar a água, e Deus está mandando ele para ir para Sarepta para encontrar uma viúva que ele já tinha ordenado que desse alimento a ele. Veja como é linda essa história. A providência de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. O texto que nós lemos no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, no versículo 14, diz que a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Não acabará e não faltará. Mas veja o contexto desse texto. Antes disso, nós vamos pensar nessa mulher. Imagine uma mulher com uma panela quase vazia e uma botija de azeite no fundo, no finalzinho. Para ela, aquilo não era mais a provisão, era o último jantar antes da morte, porque ela não teria mais o que comer. Mas para Deus, aquilo que ela tinha era matéria-prima para um milagre. O que você chama de fim, para Deus, é apenas o começo. E quando nós observamos essa história, nós vamos ver algumas coisas aqui, vamos aprender. Deus nos encontra no lugar da nossa última força. Veja como é interessante. A viúva vai falar para Elias assim: estou apanhando 2 gravetos para preparar uma refeição para mim e meu filho, para que comamos e morramos.
1 Reis 17, primeiro livro dos Reis 17, 1 Reis 17, versículo 12. Olha, a viúva vai falar para Elias que chegou lá em Sarepta e bateu na sua porta, e ela vai falar para ele assim, olha, eu estou preparando aqui, vou preparar uma comida com essa farinha que ainda tem, com esse azeite, e depois nós não teremos mais o que comer, eu e o meu filho. Nós só temos isso, e acabou, não teremos mais o que comer e certamente iremos morrer. Ela estava no limite, não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer. O limite dessa mulher já era físico, emocional, financeiro, dessa viúva de Sarepta, mas Deus enviou o profeta, não quando ela estava forte, mas quando ela estava fraca, quando ela estava no seu último limite. O salmista lá no capítulo 34 de Salmos, no versículo 19, ele vai dizer assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. É muito bom ouvir isso. Que coisa, que palavra poderosa. O Senhor livra de todas. Olha, Deus nunca nos abandona. Olha, Deus nunca vai nos deixar sozinhos no momento da escassez. Ele vai aparecer no vale, não apenas no monte. Ele vai aparecer no vale também. Recebe essa palavra no teu coração. Essa viúva estava aqui no seu último momento, segundo ela mesma declara. Aquela comida só iria satisfazer aquela fome daquela hora, depois ela não teria mais o que comer e certamente para ela iriam morrer, ela e o seu filho. Elias chega ali naquele lugar porque Deus ordenou e Deus já tinha ordenado essa mulher também, algo interessante, que deixasse de comer e entregasse a Deus o pouco que ela tinha, que era um pouco de farinha e um pouco de azeite. Entregue. Ei, Deus está falando comigo e contigo hoje. Coloca o pouco que tu tem na mão de Deus e deixa Deus transformar, fazer o sobrenatural, o milagre acontecer na tua vida, na minha vida. O milagre começa quando obedecemos antes de entender. Obedecer antes de entender. Elias pede algo ilógico, irracional. Elias vai olhar para aquela mulher que estava com aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite e diz assim, ei, faça para mim essa comida, para mim. Imagina que a mulher ia deixar de fazer comida para o filho. Ela não olhou para aquilo porque Deus tinha falado que já tinha ordenado e ela não entendia por quê, mas ela entregou para o profeta. Ela fez o alimento para o profeta e entregou na mão do profeta. O profeta disse para ela, faça para mim primeiro. Algo irracional, algo ilógico. Deus estava ensinando ali naquele momento uma verdade poderosíssima. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim, honra o Senhor com teus bens. O que você colocar na mão do Senhor, Ele vai multiplicar na tua vida, na minha vida. Ei, nós precisamos entender isso, por isso que nós não estamos conseguindo sair do lugar. Honra o Senhor com os teus bens. A fé verdadeira não é dar quando sobra, não. É confiar quando está faltando. Imagina aquela mulher. Não tinha mais nada e ela confiou e entregou a Deus aquilo que ela tinha, o pouco que ela tinha. Eita, um pouco na mão de Deus é muito. É interessante demais. Quando ela obedeceu, algo extraordinário aconteceu. A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Primeiro livro dos Reis, 17, versículo 16. Vai falar, vai afirmar, vai concretizar isso tudo que nós estamos falando. A farinha da panela não se acabou até que voltasse a chover. O azeite da botija não acabou também até que voltasse a ser produzido. Eita Deus, coloca o pouco que você tem na mão de Deus e deixa Deus fazer o muito na tua vida, querido, querida. O milagre não foi uma grande colheita. Foi uma fidelidade diária. Aquela mulher, ela colocou na presença de Deus em fidelidade, ela recebeu de Deus tudo aquilo que Deus tinha para ela. Deus não deixou faltar para ela naquela escassez nem farinha nem azeite, porque ela colocou na mão do Senhor. E nós precisamos aprender aqui essa verdade. Coloca o pouco que você tem. O pouco humano na mão de Deus é muito. Olha, quando esse pouco nas mãos humanas encontra Deus, ele se transforma em suprimento, em muito, em prosperidade, em provisão. Talvez hoje você esteja como esta viúva. Pouca força, poucos recursos, poucas respostas. Talvez você esteja assim hoje, mas Deus está te perguntando nessa manhã. Você confia em mim? Deus está perguntando a você. Você confia em mim o suficiente para colocar o pouco que você tem nas minhas mãos? Oh, Deus!
Ei, recebe essa palavra no teu coração. Aquilo que você entrega a Deus nunca vai se perder, vai se multiplicar. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Palavra abençoadora, poderosa. Um dia abençoado. Fica com Deus.